utilidade não monetária fosse essa, a possibilidade de estipular temporalmente essas estruturas. Inclusive, isso é uma utilidade não monetária. Mas só que o ouro foi unidade de conta por 6.000 anos. Certamente ele voltará a ser. Você acha mesmo, Avelino, que o Eu ouro acho. ele vai ser... Acho sim. Ele vai ser... E você, Ameorinho, você acredita que o ouro ele pode ser voltado? Eu vi que tem até umas cartelinhas de ouro, né? Que o pessoal fica destacando ali. Você acha que sim ou não? Cara, eu acho que tem duas coisas que me fariam me empolgar com ouro. Uma delas é a digitalização do ouro, né? Um processo similar à da blockchain. E o outro seria, que é um processo que inclusive ele já tem, que é a tentativa de tornar o ouro em cédulas literalmente conversíveis 1 para 1. Né? Então, conversíveis na mesma quantidade de cédulas de ouro, né? Se a gente tivesse... São duas medidas que não estão acontecendo hoje, mas que poderiam me fazer me empolgar profundamente com o ouro. E aí, o Avelino sabe melhor do que eu todas as dificuldades e todos os entretantos do porquê isso não aconteceu e talvez não venha a acontecer. Mas eu reconheço que com essas duas medidas o ouro passa a ter muitos dos componentes agradáveis do próprio Bitcoin e passa a ter, até em termos de histórico, uma confiabilidade expressiva. Mas não parece ser o caso que tenham feito, que sejam próximos de fazer isso. Eu queria comentar, é muito importante essa questão para mim do dia 1. Porque você falou para mim, não, no dia 1, você voltar ao dia 1 do real é rever. Ok. Se você voltar ao dia 1 do Bitcoin, capital, maquinário, custo, tecnologia. A primeira troca foi Bitcoin Pizza Day. Não, mas essa é a noção. Já há uma troca direta. Veja, primeiro que não é a primeira troca, foi a primeira troca em mercadoria. Eles utilizaram, inclusive, o preço de 10 mil bitcoins em dólar justamente porque já se tinha uma cotação. E já se tinha uma cotação porque antes, sim, o Ralph Finney disse que não fixou aleatoriamente. Não foi o Ralph Finney, foi o Laszlo. O maluco lá. Foi o Laszlo, foi o Laszlo. O Laszlo fixou isso daí justamente porque ele já tinha uma cotação sendo trabalhada no fórum. Já tinha uma noção expressiva de quanto que era a proporção que isso era trocado. Por quê? Porque as pessoas estavam trocando ativamente quantias do seu dinheiro por Bitcoin. E desde antes disso, eles já estavam trocando quantias do seu dinheiro. É porque o problema é, se a gente volta ao dia 1 do ouro, a gente chega pro mesmo cenário. O indivíduo trocou o seu capital, que ele possuía, por adquirir o ouro, através da apropriação. Essa troca que ele realizou com o ambiente, em que ele literalmente trocou a possibilidade, porque é sempre utilidade esperada, de adquirir um determinado bem por uma ação específica que ele vai fazer, é isso que fez aquele indivíduo adquirir o ouro para si naquele momento. Da mesma forma, o Bitcoin, o indivíduo utilizou o computador dele de determinada forma para alcançar isso. Nos dois, a gente regride até o primeiro dia e vê, opa, esse indivíduo tinha uma demanda por essa estrutura. Demanda no que no caso do Bitcoin? Demanda por uma rede descentralizada para um meio de pagamento. Não é descentralizado nem é meio de pagamento. Mas é o que se dizia. A narrativa mudou. Essa era a demanda que ele tinha. A narrativa mudou. Certo, não, o quê? Isso não era... Bitcoin é peer-to-peer? Electronic Cash System não é mais. Nunca foi. Não, mas eu tô dizendo que no dia 1, a demanda que se tinha era essa. Eu não sei qual que era a demanda. O valor é subjetivo. Tá no paper. Não, o valor é subjetivo. Não. Você não sabe. Não, a demanda. A demanda não tá no paper. A gente não sabe qual é a demanda do ouro. Qual é a demanda do ouro? Não sei, é subjetivo. Exatamente. Então, você disse agora que a demanda era por dinheiro. Não... Quando a gente trata, a gente tem o que se dizia que ela era. Do mesmo jeito que se você me perguntasse, por que as pessoas usam ouro? Você não sei. diria vários motivos. Você diria, eu não sei. Eu não sei. Você tem um vídeo de vantagem sobre do ouro. Eu não sei por que as pessoas demandam ouro. Cada pessoa demanda por uma. Mas você tem um vídeo sobre atributos do ouro. Sim. Então atributos? São coisas que você acredita que as pessoas... Você só escolheu aqueles dentre os possíveis milhares usos. Sim. Porque você acredita que eles são socialmente privilegiados. Você está dizendo que o Bitcoin tem essa demanda por uma rede descentralizada? Ele teve. No momento em que aquelas pessoas mineraram os seus primeiros, eles trocaram efetivamente uma quantidade de eletricidade em uso do seu hardware, em uso do seu tempo, por participação nessa rede. Tá. Agora vamos provar que o Bitcoin é anti-austríaco. A moeda só pode surgir de trocas. Ela tem que ter uma utilidade não monetária. Qual que é a utilidade não monetária do Bitcoin, sendo que você falou que a primeira utilidade do Bitcoin ela é monetária?
Não, o Rothbard disse que o dinheiro não pode ser algo que consiste em meras partes simbólicas. Né? E o Mises vai dizer que moeda fiduciária é uma moeda que não tem demanda, não tem demanda industrial e nem representa um crédito contra alguém. Então a minha pergunta é: qual que é a demanda não monetária no dia 1 ali que o Bitcoin cumpre? O Bitcoin ele foi criado ex novo simplesmente por uma demanda monetária. Então, no mínimo, ele é uma moeda fiduciária. No mínimo. A demanda que eles tiveram no dia 1 foi a participação na rede. Mas é muito simples. Bitcash, eCash e Gold. Todas essas moedas, elas tiveram um primeiro início. Qual era a diferença fundamental? E aí a gente já vê ali nos próprios comentários. Quando na lista de e-mail Satoshi Nakamoto dispara o seu primeiro grande e-mail, a gente tem na própria lista uma série de comentários acerca de outras propriedades que outras moedas tinham. O que Satoshi Nakamoto faz? Ele começa a indicar uma série de motivos pelos quais o Bitcoin era fundamentalmente diferente dessas. Então, todos esses indivíduos, eles poderiam estar, por exemplo, com o David Chaum. Eles poderiam estar ajudando o projeto do David Chaum, utilizando o seu próprio maquinário, utilizando o seu próprio tempo, utilizando o custo efetivo que eles tinham. Ao invés disso, eles acreditaram que havia algo fundamentalmente diferente nesses meios de pagamento. O que era esse algo fundamentalmente diferente? A blockchain. A blockchain é vendida como esse elemento de armazenamento. De pedofilia. Quê? De pedofilia. Mas é verdade. Mas a gente está no tempo anterior. É porque é muito importante, porque não tinha isso aqui antes. Não tinha. Não tinha. No momento que foi criado, não. Não, eu tô concordando contigo. Não tinha. Então há uma progressão específica disso aqui em que tem uma propriedade. Qual é a propriedade? A blockchain. E essa propriedade fez esses indivíduos, entre todas as alternativas possíveis que eles gostariam, acreditar nisso. E essa propriedade é uma propriedade para uma estrutura trustless. Eles estavam valorizando a ausência de confiança entre as partes como o meio que decidiria qual moeda poderia ser empregada. E essa ausência de confiança, ela é não monetária. Ela precisa, por padrão, ser não monetária. A blockchain precisa ser vista como uma parte dessa rede específica que é não monetária. Porque era o que diferenciava todas as outras alternativas disponíveis na época e o Bitcoin. Bem, eu tenho uma visão mais hayekiana do dinheiro, de que o dinheiro é uma mercadoria. Então, o café pode se tornar dinheiro, o cobre, a prata, o ouro, o paládio, petróleo, até mesmo energia. Acho que tem mais atributos de dinheiro, porque eles têm utilidades não monetárias. Então, isso confere um piso de preço, porque ele tem uma demanda não monetária. Se ele tem uma demanda não monetária, ele tem um preço. Então, isso confere um piso de preço. Então o ouro ele é bom, porque o ouro e a prata são bons, porque além de ter uma demanda não monetária, a prata é a mercadoria com mais patentes depois do petróleo. Então, ela tem muita demanda não monetária. E o ouro também. Além de ter essa demanda não monetária, tem a demanda monetária também. Tem a demanda especulativa. O Bitcoin tem só essa demanda especulativa, de que o price go up, só o preço vai subir. Ele não serve como bem industrial, como a prata, como o ouro, como o petróleo, como o café. Até o café, o cacau, por exemplo, né, já foram dinheiro. E o Hayek defendia esse livre comércio de mercadorias, esse ambiente, e alguns bitcoiners confundem isso com um ambiente de criptomoedas competindo entre si. Mas não, ele estava falando de mercadorias com utilidade real, como petróleo, cobre, boi. Eu vi aí que tem várias pessoas aí nos comentários que são do agro, né? Então ali pro cara do agro, ele conta o patrimônio dele em cabeças de boi. Aquela Hilux custou tantas cabeças de boi. Aquela casa custou tantas cabeças de boi. Não, claro que o boi ele tem atributos monetários fracos perto do ouro. Ele é pouco divisível, ele não é tão durável, mas pelo menos ele serve para alguma coisa, né? O Bitcoin não. O Bitcoin ele é um problema em busca de uma solução. Ele não serve para nada. Só para armazenar a pedofilia no blockchain. Calma aí, já. Você não pode. Tem um truque aí, ó. Você não pode dizer que ele serve para armazenar pedofilia na blockchain e simultaneamente dizer que ele não tem utilidade monetária. Você conhece os ordinals? Nossa, é ótima. Você conhece os ordinals? Conheço.
Os ordinals são que permitem meios, isso. os ordinals são meios de inserir dados na blockchain. Então A blockchain, eu tô errado, pessoal. Tem a utilidade não monetária que é guardar pedofilia no blockchain. que Eu tô fosse, errado. que Não, fosse essa eu tô utilidade, admitindo. essa Eu estou utilidade não admitindo que eu tô monetária. errado. Eu tô Que admitindo. fosse essa utilidade. Vamos descartar não só da pedofilia, mas que fosse essa utilidade não monetária. O armazenamento de informações para a posteridade em uma progressão específica e timada que permite efetivamente a gente conferir. Um exemplo muito simples. Se a única utilidade que tivesse efetivamente o Bitcoin fosse ter servido como parte para os vídeos dos bitcoinheiros poderem utilizar a sua altura como parte dos seus vídeos. A gente Eu tem não entendi, ali, pode explicar de novo. aqui, ó, todo vídeo dos bitcoinheiros, eles colocam uma altura. Uma altura. Eles têm uma altura de cada vídeo. Sim. Se a única utilidade não monetária fosse essa, a possibilidade de estipular temporalmente essas estruturas, Inclusive, isso é uma utilidade não monetária. inclusive, isso que você acabou de falar, dessa utilidade do Bitcoin como marcador de tempo, é uma coisa que eu tenho um vídeo no meu canal chamado Por que o Bitcoin é satânico? É sério. Eu sou cristão, então eu marco o tempo antes e depois de Cristo. Os Bitcoiners, que são satanistas, eles marcam o tempo antes e depois, antes e depois do Bitcoin. Calma. Antes e depois do Bitcoin. E quando que o Bitcoin surgiu? 31 de outubro. Uma data satânica. Por que dia 31 Mas de e se outubro for é essa? satânico? Beleza. Porque é Halloween. Ah, Você pode O Halloween, não gostar disso. o Halloween é a data, é o início do ano satânico. Você pode não gostar disso, mas você tem uma utilidade não monetária Não, que você tem uma reconhece. utilidade. Por exemplo, claro. você reconhece, já vi várias vezes você falando da blockchain positivamente. Não, sim, do blockchain eu gosto. Então, se a blockchain, a primeira blockchain do mundo surgiu, ela não teve uma utilidade não monetária naquele primeiro momento? Faz sentido. Não, o blockchain é útil. Mas- Não, você falou uma coisa interessante sobre a utilidade de armazenamento. Tem essa utilidade de armazenamento, mas eu prefiro a AWS, é mais barato. O Claro. Bitcoin tem ali 600 gigabytes de dados do blockchain. Para você armazenar 1 megabyte, é só você vendendo pedofilia mesmo, porque é muito caro pra cacete você armazenar dados no Bitcoin. É muito caro. E tem o custo energético também altíssimo. Então, se você quiser armazenar 600 gigabytes, você vai no Mercado Livre, compra um HD por R$200. Aí você compra um HD de 1 tera lá, deve estar custando isso, R$200, R$300 e pronto. Ou então você paga o AWS, ou então paga o Dropbox ou o Google Drive e você armazena. Ou então, eu não quero gastar. Tem uma rede chamada IPFS, aí você armazena, acho que de graça lá. Então, tem esse negócio de armazenamento. É o que eu disse, o Bitcoin, ele é um problema em busca da solução. Eu já vi essa narrativa, eu tô nesse mercado aí há muito tempo, nessa indústria vital, como diria o Pica-Pau. E aí, é dinheiro ponto a ponto. Sai pra armazenar. Sai pra... É como, cara, o sábio Luiz Fernando Roxo fala. É um canivete suíço que a serra é desamolada, a tesoura é cega, o saca-rolha não funciona direito. É aquele canivete suíço que não serve pra nada. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele tá cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo